No programa História dos Empresários, hoje no podcast, nós vamos contar uma história bacana do Reinaldo Bonilha, que é o presidente da Hans Laser. Primeiro, um prazer receber você. Ao Obrigado. lado aqui o nosso amigo Rodrigo Calegari, que é o head de operações também. É isso aí. Meu amigo Reinaldo Bonilha, estava falando com você em off, eu quero saber um pouco da sua história, como é que você trouxe a Hans Laser. Você me contava aqui que você advogava, né? Você era um Sim. advogado e depois deixou, né, a advocacia do lado e veio aqui para o segmento da Hans Laser. Queria que você contasse um pouco da sua história. Vamos lá. Muito prazer estar aqui com você. Prazer todo nosso. É realmente uma história interessante, né? Eu como advogado fui fazer um contrato para um cliente que queria adquirir uma máquina de corte a laser, não tinha condições de adquirir a máquina alemã ou a italiana, né? Que eram as máquinas Prima, a Trunf e outras concorrentes. Ele não tinha verba para isso e precisava de uma máquina e vamos lá para a China. Aí Sim. acabei indo fazer a parte da contratação, né? O contrato de compra e venda, muita preocupação, como é que vai ser a garantia, manutenção e tudo mais. Chegamos lá na Hans Laser e tivemos a oportunidade, né, de avaliar a máquina. Tinha um engenheiro que nós levamos junto, que era do mercado de laser, né, conhecedor da tecnologia. E ele avaliou e falou, é igualzinha a alemã. Olha só. Não tem o que tirar. Eles estão atrasados 3 anos na tecnologia. Agora os caras estão usando turbina, eles estão usando bomba Rhodes, mas é a mesma marca que a gente usava, L-Bold. Então o material de primeira qualidade, os espelhos são 2.6, na época falava assim laser de CO2, né? O único problema é que não tem assistência técnica local, né? Para chegar uma peça no Brasil ia levar 40 dias, um navio para encostar no porto 35, 40 dias. E aí um engenheiro também, para sair um visto, levava mais 40, né? E aí tudo funcionava, porém a questão da garantia, como é que nós vamos fazer a manutenção dessa máquina aí? E eu tive a brilhante ideia de falar, olha, para o empresário, né? Por que vocês não levam a marca para o Brasil? A gente abre uma representação, inicia um trabalho, deve ter outros empresários que querem comprar a máquina e não estão com condições, né? O mercado é grande. Então, muitas possibilidades abrirão. Sim. E eles gostaram, o chinês gostou, o Mr. Gao, que é o dono da Hans, achou maravilhosa a ideia e falou, olha, eu não tenho interesse nenhum no mercado do Brasil, o que vocês fizerem lá vai ser por conta de vocês. E ali nasceu a brilhante ideia, a gente prorrogou a viagem, né? Ficamos mais alguns dias lá para desenhar como é que seria o projeto dessa empresa, como é que a representação se daria, a venda de equipamentos, depois a entrega, a técnica, né? A Hans Laser teria que mandar técnicos para morar no Brasil e mandou outros técnicos para cá. A gente trabalhou depois sempre com técnicos chineses, né? Dando suporte, o que garante para nós uma estabilidade muito boa dos equipamentos. E foi assim o início, né? Nós abrimos uma representação, viemos como agentes da Hans Laser no Brasil, num contrato de 20 anos, que foi renovado agora há pouco. E iniciamos o trabalho e um sucesso total, né? São mais de 500 equipamentos hoje no mercado interno. Nós temos também muitas máquinas de gravação a laser, solda laser, robôs colaborativos e outros dobras, corte, dobra, solda, muita coisa boa aí no mercado nacional, ajudando a indústria a produzir mais com tecnologia, né? Eficiência. A época agora dos robôs colaborativos é uma transformação, né? O robô colaborativo, no custo que tem, ele pode auxiliar qualquer processo de produção, repetitivo ou não, porque ele é muito prático para você fazer a programação, né? Ele é tudo plug and play, você conecta ele fácil, liga, o painel já está tudo pronto, é só dizer agora vou soldar, puxa aqui a solda. Então a programação, você pega ele com a mão, faz o exercício da posição. Então muito prático isso, né? Antes de falar Muito legal. Rodrigo, eu quero, antes de falar com você, né, eu já vou te chamar agora, eu queria que Legal. você, Reinaldo, comentasse o seguinte, como surgiu a Hans Laser, né? Qual que é a história? Porque lá na China você comentou que no Brasil faz 20 anos e como empresa a Hans Laser faz 30 anos. A Hans Laser, como é que surgiu isso? A Hans Laser tem 30 anos de vida, né? É um visionário, o Mr. Gao é um cara
fantástico, uma ideia, uma cabeça brilhante. Ele criou a primeira bomba de diodo da China, né? Foi uma laser de gravação e era uma lâmpada, um diodo, né? E essa bomba de diodo fornecia energia para laser, né? E o governo chinês ficou encantado, laser, tecnologia nova e tal, e impulsionou ele. Ele nasceu numa sala de 32 metros quadrados na Huaqiangbei, que é uma avenida dos eletrônicos em Shenzhen, muito famosa, né? O mundo inteiro compra eletrônicos lá. Celulares, peças, o que você imaginar de eletrônicos, câmeras, ótica, componentes, para tudo. O que você imaginar, desde uma fonte de alimentação até um drone. Você vai comprar, Tem de tudo. vai comprar lá. É a Avenida dos Eletrônicos, né? Como se fosse um gigante dos eletrônicos. Lá tem tudo, muita gente, o mundo inteiro lá. Eu não consigo ir à China sem passar uma noite, um dia, pelo menos, lá na Huaqiangbei. Na avenida. É maravilhosa. Você tá ali, aquela vivência, aquela energia, todo mundo conectado, comprando, você vendo gente do mundo todo. Isso me contagia. Muitas crises aqui no Brasil, eu viajei para a China e fiquei lá uma semana para aquilo me emocionar, né? Tirar um pouco aquela negatividade que o mercado estava sentindo. Então, sempre busquei energia lá na Huaqiangbei. E foi lá que o Mr. Gao nasceu, numa sala de 32 metros quadrados. Hoje, com os prédios novos em Xangai, está quase com 6 milhões de metros quadrados de pátio fabril. Nossa. Então, assim, é um gigante do mercado de tecnologia, não só com laser, com robôs, com LEDs, até com real estate. Tem uma empresa só de construção de prédios gigantes, maravilhosos. Então, hoje eles estão na Bolsa de Valores, são 78 empresas no grupo, né? Quase 20 mil colaboradores. Então, dá para ter uma noção disso. E eu me sinto muito honrado de ter participado dessa história desde o início, né? Trazer isso para o Brasil. Porque é uma empresa nova, né? 30 anos, se a gente for analisar, é uma empresa nova com tanta história e com tanta credibilidade, né? E se pensar em China, não é uma empresa nova não, viu? Muitas empresas na China, ao contrário do que parece, Sim. fecham antes dos 10 anos. Sim. Então, é uma empresa grande, com 30 anos, né? Mas a China tem empresas com mais de 100 anos. Sim. Né? Muito mais. É um país, um dos mais antigos do mundo, né? Então, a história lá sempre é tradicionalíssima. Eu gosto muito de ir num restaurante lá que tem 180 anos. Nossa. Então, é tradicionalíssimo, né? Chique, Você né? vê coisas na China que são Foge. apaixonantes, Tá certo. Bom, ao nosso lado aqui, ao teu lado, né? O Rodrigo Calegari, que é o Head de Operações. Rodrigo, É isso conta um aí. pouco da sua história também. Primeiro, muito prazer estar com vocês aqui, Prazer todo. ouvindo a história do... Eu não me canso de ouvir o Reinaldo falar da história da Hans. Eu também estive lá, né, em janeiro agora, realizei um sonho da vida. Antes de falar da minha história, eu sempre quis ir na China. E aí, com essa conexão com o Reinaldo, agora dia 17 de janeiro, nós estivemos lá, passamos acho que 18 dias lá, salvo erro, 15, 18 dias, eu não me lembro muito bem, mas foi uma experiência incrível. Eu venho da área de vendas, foi muito bom, assim, eu tive na Huaqiangbei. O Reinaldo realmente ele falou e acontece isso mesmo. Toda vez que ele chega lá, é para lá que se vai. E nós já estamos programando a volta, né? Esse ano ainda eu pretendo voltar lá. Eu venho da área de vendas, sou vendedor por natureza. E de 2007 para cá venho fazendo gestão empresarial. Fui vendedor, comecei como balconista. Na verdade, comecei como ajudante geral, né? Comecei ajudante geral, fui balconista, vendedor, supervisor de vendas, gerente de vendas, diretor de vendas. E aí cheguei aqui trabalhando muito. Trabalhei em algumas empresas de porte grande, como Caoa, Hyundai Caoa Motors Brasil. Abri uma empresa de consultoria em 2019. Sim. Conheci o Reinaldo em 2015. Pois é. 14, 15. Conexões, né? São conexões, né? O Reinaldo contando a história, a gente percebe que as oportunidades, né? Elas estão normalmente escondidas atrás de muitos desafios, né? E muito risco também. Porque a gente Não fala tenho de dúvida. histórias dos empresários. Aqui ele contou a coisa boa, né? Mas quanto risco você ir para assinar um contrato de um cliente e aí você voltar como representante da marca no Brasil, um país assim que é tão instável, né? Quando a gente fala de economia. Sim. E 20 anos se acelerando nesse sentido. E eu, em 2015, conheci o Reinaldo, eu trabalhava numa empresa de corte laser, ele foi lá, ele tinha vendido uma máquina para essa empresa.
E a gente ficou com aquele oi, eu troquei o contato. E aí em 2019 eu montei uma empresa de consultoria. E agora em 2025 nós tínhamos uma demanda de uma compra de uma máquina também. E eu liguei para ele e falei, ó, tô com a demanda aqui num cliente, eu quero comprar sua máquina. Aí cotamos, tal, fechamos o negócio, né? E fizemos o negócio. As máquinas estão rodando. Inclusive, eles prometeram de entregar a máquina em 30 dias depois que recebesse. De 30 a 45 dias. Os caras entregaram a máquina, acho que em 18 dias a máquina já estava funcionando. É gigante Aí a eu falei, máquina. ó, É a maior máquina que tem em São Paulo hoje. maior A máquina. maior máquina. Aí eu falei, onde eu ligo pra reclamar? Pô, vocês prometeram que ia instalar em 30, instalaram em 18 dias, a máquina já tava Porque rodando. normalmente é o contrário. Não é atraso, Demora 2, 3 vezes. Não, os caras combinam 30 dias, não cumprem, né? Prestação de serviço Sim. no Brasil é muito ruim. Demais. Mas o Reinaldo tem uma visão muito clara do jogo com relação a pós-vendas e tal. Ele cuida disso muito perto. Isso é importante. E é pra nós, muito né? importante. A entrega no prazo ou antes do prazo surpreende o cliente, né? Não Foi tem uma dúvida. surpresa. E a gente está Fideliza, muito né? estruturado, muito. O nosso foco é realmente mata-mata e para resolver, né? Nós íamos ter a máquina ligada dia 1º de julho, acho que dia 12, 18, a máquina já estava rodando, né? Ainda Então, teve um atraso de energia ali, né? nós falhamos lá. E aí compramos a máquina e fui pra China com o Reinaldo, né? E aí nessa viagem a gente acertou uma parceria que já vem acontecendo há algum tempo. Estamos juntos trabalhando. É muito trabalho, né? Porque a gente tem o Brasil todo para conquistar, com um olhar muito clínico para dentro da operação. Para eu que saí de vendas e faço gestão, a gente está olhando para todos os lados da empresa, pós-vendas, peças. Nós estamos fazendo um trabalho assim gigantesco de domingo a domingo, né? Ontem nós nos falamos bastante tempo ontem, Legal. no domingo. Então assim, a gente não para. O Reinaldo tem uma cabeça assim transformadora, ele viu o negócio pronto e a gente vem atrás colocando os calços. O Reinaldo já não viu para, pronto? né? Ele não para. Para. Quantas vezes você foi à China? Fala aí, mais ou menos. Fala. Olha, acho que eu tive a China 64 vezes. 60. Em 20 anos, deve dar mais ou menos uma conta rápida, uns 3 anos de China. De experiência. Quantos meses fora de casa você fez agora? Muito, cara. 60. 3 anos. Deu 3 anos. 3 anos. Em 20 anos. Só a China, né? Eu viajo no Brasil também, é uma loucura. Sim, A nós estamos gente falando só da China. não para, né, cara? O mercado é muito grande, a gente atende todo mundo. E o Reinaldo é muito rápido. E tem uma coisa assim na Hans que sempre me chamou a atenção desde 2015. O Reinaldo, ele é um vendedor assim, meu. Não só vendedor, compra bem, né? Porque o segredo no Brasil também não é vender bem, é comprar bem, né? Comprar bem. Porque se você compra bem, você tem competitividade. Se você compra mal, você tem um problema, né? Pois é, com a Hans Laser a gente sempre está na ponta, né? Porque a gente vende alta tecnologia. Então o negócio não é só preço, a gente entrega mais, o equipamento ele tem uma estabilidade fantástica. Eu tenho cliente com 18 anos usando o equipamento. Caraca. Então está operando normalmente, quer dizer, faz as manutenções preventivas e tal. E esse cliente, a segunda máquina de fibra ótica que chegou no Brasil, é muito engraçado, né? É um cliente que ele está ali em São José dos Campos. E ele fala, aqui a máquina nunca quebrou. Ela quebrou uma vez, eles mudaram a fábrica de lugar e deu uma ligação errada lá na energia e queimou a fonte do laser. E aí a gente indicou um cara que arrumou a fonte para eles baratinho, né? Então o cara fala que nunca quebrou, mas ele já quebrou uma vez a fonte, né? Pela mudança, né? Pela mudança. Mas resolveu rapidamente também. Então, assim, o nosso interesse é que o cliente tenha resultado, né? Sim. Não importa, podia ter falado para ele, não, agora tem que trocar um laser novo, vai gastar 150 mil reais. Não é o objetivo. Sim. A gente indicou um cara que é especialista em fonte, ele foi lá, arrumou, gastou 3 mil reais, ficou super contente. Esse cara fala bem da nossa máquina todo dia. Tem uma coisa no laser no Brasil que é assim, normalmente as empresas vêm, colocam um representante, o contrato normalmente é furado e não tem muita regra o contrato, então troca-se o representante. Aí o cara compra a máquina, eu prestei serviço numa empresa, eles tinham comprado uma máquina, quando eu cheguei lá a máquina estava 1 ano parada sem peça. 1 ano. Ninguém sabia. ano parado, sem peça. Ninguém sabia o que tinha acontecido. A grande diferença da Hans é que justamente o Reinaldo, além de ter um contrato, né, que você já percebeu, que ele já falou, o contrato com a Hans, ele é normalmente a figura da empresa. Então, se o cara tiver uma dificuldade, acessa ele direto. Né? Um cliente normalmente. O Reinaldo Não gosta tem de dificuldade visitar, então não tem de acessar. dificuldade. Eu falo com todo mundo, né? No meu celular sempre eu atendo. Isso é Então, importante. o cara vai conseguir falar comigo. Outro dia me ligou um cliente
do interior de Santa Catarina ali. Olha, estou precisando aqui, não sei o que, já mobilizei. O cara vai te atender segunda de manhã. Ah, mas como é que você vai fazer? Fala, deixa comigo. O importante é atender você aí na sua demanda, né? E assim a gente pratica essa boa atenção no cliente, né? Porque o cliente espera isso. Quando o cara te liga, ele espera te ouvir. E o cliente é a razão da existência da empresa, né? Não faz sentido. Se você atende mal o seu cliente, não tem empresa, né? Então, o Reinaldo entendeu isso muito cedo, né? Trazendo a Hans. Então, ele entendeu que o cliente ele é a prioridade, meu. É no centro das atenções. Toda empresa precisa olhar para o cliente. Esse é o nosso trabalho lá, o meu, principalmente, dentro da Hans. É fazer com que todo o time enxergue que o cliente está no centro, meu. Todo mundo tem que olhar para frente. Eu vou falar para aquela câmera, um dos grandes problemas do Brasil é o pós-venda. É isso aí. A pessoa vende, né? E depois difícil o cliente que comprou aquele produto. Tanto é que o Reclame Aqui é cheio de denúncias e o pessoal vê a denúncia no Reclame Aqui e continua vendendo. Então isso eu acho, o Reinaldo, que também talvez tenha uma cultura da China. Eu queria que você me falasse hoje a cultura da China, como que funciona isso, né? Essa questão do pós-venda, que é muito importante isso. E aqui no Brasil a gente vê esse relaxo, digamos assim, Sim. da empresa que vende aquele produto, quaisquer coisa. Seja um produto pequeno ou grande, não importa, né? Existe uma dificuldade do pós-venda. Como é que a Hans Laser, a cultura, né, da empresa de vocês na China, e vocês implantam aqui, o testemunho do Rodrigo é muito importante, que ele comprou a máquina e dava 60 dias e vocês entregaram, né, menos, né, do que o prazo combinado. Isso é uma chancela de que vocês são sérios. Mas isso tem a ver com a cultura chinesa? Assim, a China tem de tudo, né? Você compra um produto na mesma fábrica com 6 meses de garantia, nenhuma garantia, 1 ano de garantia, 3 anos de garantia, 5 anos de garantia. Eu estive lá agora numa feira e há pouco tempo e visitando os estandes, era feira de LED, luzes, né? Tá, sim. E aí o cara te fala, não, mas com quanto tempo de garantia você quer comprar? Então é muito claro que eles estão atendendo o público A, B, C, D e E. Sim. O que você quer? A Hans não tem isso. A Hans é público A, nosso cliente é Apple, nosso cliente é... O que tem de melhor na escala é onde a Hans está vendendo hoje, né? Robôs colaborativos, a Hans vende para as japonesas em OEM, né? Não posso falar a marca aqui porque é um contrato sigiloso, mas ela produz hoje em OEM para as marcas japonesas de robôs. E o mundo está comprando robô chinês da Hans Laser através de empresas japonesas hoje. Então, para você ter uma ideia do compromisso da Hans, né? A Hans é uma empresa que, se tiver um problema em garantia, ela vai honrar. Se o problema for estrutural, pós-garantia, ela vai honrar. Porque é o nome dela que está aí. Eles entendem que eles fazem o melhor produto, então eles não admitem não fazer dessa forma, né? E a gente trouxe essa cultura para cá desde o começo, né? O lema é entregar para que o cliente consiga produzir mais com menos. Essa é a missão da Hans Laser, né? Então a gente entrega o melhor equipamento, a melhor tecnologia, dentro do melhor custo-benefício possível para aquele produto. E automaticamente você atendendo bem o cliente, esse cliente indica para outro, né? Isso aí. Porque ele comentou. E ele compra mais, né? E detalhe, você comentou que vendeu uma máquina para um cliente que está há 18 anos lá e não teve defeito. Só teve um defeito porque ele mudou de endereço. Exatamente. Essa mudança, a máquina deu um problema, né? Então, quer dizer, 18 anos uma máquina e não dá defeito. A máquina tem uma vida útil estimada em 10 anos. E você vê que a gente continua usando em vários equipamentos. Sim. A gente tem vários cases aqui há mais de 10 anos utilizando até hoje. Então, o que é a máquina, né? O cara tem que zelar, fazer manutenções preventivas, corretivas, e aí é importante a nossa equipe, porque a gente tem uma equipe estruturada que faz toda a parte de pré-venda, pós-venda, e acompanha o equipamento e faz todo esse trabalho. Isso é uma diferença muito grande. Eu mantenho os chineses aqui. Eu já ouvi da concorrência um dia na feira e até foi motivo para mim de alegria, porque eu falei, estou incomodando, né? Mas eu ouvi assim, o cara não sabe mexer na máquina, precisa manter técnico da China aqui. É exatamente o oposto. Eu garanto, eu mantenho técnicos da China aqui, porque a tecnologia muda. A Hans é uma empresa que desenvolve novas tecnologias e eu estou sempre atualizado com os chineses aqui para treinar a nossa equipe também. Sim. Então eu devo ter 8 chineses no Brasil, entendeu?
5 deles especialistas. Eles vieram trazer as novidades, as coisas novas. Instalamos uma célula de solda laser gigante para uma montadora, né? Uma empresa que produz peças para a linha automobilística. E também foi um sucesso a instalação. A máquina funcionou em uma semana. Nós vendemos uma máquina lá para Valoraço. Vou falar o nome da empresa aqui que eu posso falar. Pode. E eles enviaram um chinês para poder instalar na máquina. E o cara ficou aqui, eu acho que 18 dias. Junto com ele a gente pôs um chinês que já está no Brasil, que é o gerente da nossa assistência técnica, e mais um técnico brasileiro. Então a operação da Valoraço foram com 3 engenheiros. 3. De ponta a ponta. E é muito interessante, porque o especialista veio naquela máquina. Como é a primeira máquina daquele tamanho no Brasil, eles... Não, nós estamos indo aí. O Reinaldo falou, nós vamos enviar um chinês. Ele desembarcou, internalizou na nossa fábrica lá, produziu, fez a máquina acontecer. Vai embora hoje. Vai embora hoje. Hoje é o dia de Isso é muito legal. Então ele veio, ficou lá dedicado, não conheceu a PR2, voltou para a China direto de lá. É isso aí. E deu todo o foco na ação que precisava. Por que esse cara não ficou mais tempo no Brasil? Esse é um especialista. A Hans precisa dele lá. Sim. Então ele veio, cumpriu a missão dele, foi embora focado, desenvolvendo aquilo que ele veio para fazer. E isso ajuda muito a gente, porque a nossa equipe treinou junto. Sim. O gerente de ações internacionais da Hans Laser, que vive no Brasil com a gente, está sempre aqui acompanhando. Participou, quer dizer, pegou o treinamento daquilo que era importante, vai passar para toda a equipe. E a gente vai evoluindo. Né? Você falou de pós-vendas, eu acho que é uma coisa muito importante falar, né? Os empresários, eles precisam olhar para o pós-vendas. Até porque no pós-vendas também tem receita. Mas não tenha dúvida. Tem receita e muitas das vezes... Eu acho que uma das grandes receitas, te cortando já, no pós-venda, é a indicação. É isso aí. Uma das grandes receitas é a indicação. E você percebe, assim, empresas japonesas, né? Com essa cultura, vamos falar no ramo automobilístico aí, só para sair um pouco fora do tema do laser, para você poder entender. As empresas que mais dão resposta no pós-vendas são as empresas japonesas, porque eles focam muito nessa questão. E a Hans, ela olha no mesmo nível, né? Ela tem esse mesmo olhar. Mas o problema, muitas das vezes, no Brasil, é que o próprio empresário, ele vai lá fora, busca um produto ruim, vem para dentro do Brasil, vende, depois ele vai lá, busca outro e fica essa vida toda fazendo isso. Ah, tá. Ele não tem comprometimento, na verdade, com os clientes. E é o que a Hans, ela não abre mão. Então, olhar para o pós-vendas dentro de uma empresa, ela tem que olhar junto para vendas e pós-vendas é a mesma coisa. Quando você olha para vendas... É legal você falar essa visão dos empresários, né? Porque o cara vai na China hoje, ele quer o quê? Preço. O Brasil compra preço. Então eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso pagar mais barato. Aí ele pega mais barato e traz. Aí ele vende 2, 3 anos, ele mata aquela empresa, abre uma nova. É isso aí. E começa uma nova marca e esquece aquele cliente. Então, assim, nós estamos há 20 anos no mercado, fazendo a mesma coisa. É com a mesma marca. Com a mesma bandeira, com o mesmo nome, os mesmos clientes como referência. O mesmo rosto, né? Entendeu? Eu tô aqui. Quer dizer, você não foge do problema. De jeito nenhum. E a nossa missão é fazer o melhor para o nosso cliente, entregar tudo que ele precisa e dar o suporte. E os problemas, eles virão, né? A gente precisa ser maduro, né? O problema não é o problema. O problema é como as empresas lidam com o problema. Né? Toda máquina ela é passiva de dar um problema, de não ligar. Não vai quebrar. É normal, né? Inclusive, a gente tem uma expectativa. Senão a gente não teria o estoque de peças. Né? Senão você não teria um armazém de peças. Mas se não quebra a máquina... Mas além do armazém, assim, você não compra peça no estoque para você vender. Sim. No nosso caso, a gente tem máquina de corte a laser de 40 mil watts. Um laser desse custa 800 mil reais. Você não põe um estoque de um laser desse para vender um laser desse. Para que eu ponho? Para garantir que se o meu cliente que tem uma 40 mil queimar um laser, eu tenho a pronta entrega aqui para ele não ficar parado. Eu vou lá, vou tirar o laser dele quebrado, vou pôr um novo e vou resolver o problema dele depois. Porque nós tivemos experiência de um 30 mil que ligou e teve problema na energia elétrica do cliente e ele queimou. E nós tivemos que trazer aéreo. Em 15 dias a gente trouxe um laser, mas esse laser custou, só o frete e a nacionalização custou R$500 mil. Então,
por essa experiência e pelo dissabor do cliente ficar parado todo esse tempo, nós resolvemos investir e investimos pesado, e nós temos hoje todos os equipamentos, todos os geradores de laser com cabeçote de todas as máquinas que nós temos no Brasil. Então eu tenho laser de 1.500, tenho laser de 2, de 3, de 6, 12, 15, 20, 30, 40 mil. Agora nós compramos um de 60, que foi vendido, uma máquina de 60 mil para o mercado nacional. Vai chegar no final do ano, então a gente já pediu para preparar um laser de 60, nós vamos manter no estoque também. Isso então, é muito legal também. essa é a diferença. O cara compra uma máquina, eu estou preocupado se a máquina dele um dia para. E o mercado não está preocupado. Eles compram a máquina, vendem a máquina e depois somem. A hora que o cara precisa, Deus nos acuda. Eu cansei de ver cliente, eu compro outra máquina sua, mas precisa levar essa embora. Esse problema não é meu. Eu não compro máquina de concorrente, né? Porque eu vendo Hans. Eu não sei vender outra marca e eu não me exporia vendendo uma outra marca. Então, esse papo é muito reto com o cliente quando ele vem, né? A maior venda da nossa história foi uma venda gigante, né? A maior máquina da América Latina com abastecimento automático está no Rio Grande do Sul, num cliente... Sou muito amigo deles, tenho um carinho, um respeito gigante pelo trabalho deles, né? É uma empresa séria, é uma empresa dedicada à agricultura, focada no cliente. Eles têm uma paixão por produzir máquinas e ajudar o Brasil no agrícola, né? Aquilo é paixão, porque a crise que o mercado agrícola vem passando e eles continuam lá motivados, vivos, com aquela emoção, né? E essa máquina foi muito legal a venda dela, porque ali eles só tinham máquinas alemãs, né? E precisam produzir em alta escala e tal. E a gente começou pequenininho com uma primeira, foram 2, depois mais 2, e depois veio essa venda que foi maravilhosa, a maior venda nossa da história, né? Gigante a oportunidade para nós de fazer diferente, né? E aí eu falei para eles, não, você pode comprar que nós vamos garantir o laser aqui no estoque. E a gente botou uma unidade lá na cidade deles, o laser está lá. Que legal. Então, se quebrar a máquina deles, o laser está a menos de 1 quilômetro da empresa deles, pronto para atender o suporte. E como a gente tem aqui em São Paulo, a gente tem lá também uma unidade no Sul que nasceu dessa negociação. E isso para nós só foi vantagem, né? Porque a gente começou a atender o mercado lá do Sul, outros clientes também com essa oportunidade viram que a gente estava próximo e aí aumentaram a quantidade de negócios. A região ficou forte para nós também, temos crescido lá, grandes cases gigantes do mercado, na área de construção, Sim. na área de agrícola, tudo por causa desse grande negócio que a gente fez nesse cliente. Quer dizer, você me falou agora do segmento agrícola, né? Que comprou a máquina de vocês. E quais segmentos que podem adquirir a máquina, o equipamento da Hans Laser? Olha, a gente está em todos os segmentos. Na parte de automobilística, como eu falei, com células de solda laser, especificamente esse mercado vem crescendo muito. Células de solda robotizada, nós temos uma dedicação da Hans Laser nessa área. Na área de cozinhas industriais, decorações, artes, né? Indústrias farmacêuticas, máquinas para alimentação, máquinas para embalagens, transporte rodoviário, as carretas do Brasil, a maior parte das indústrias rodam com máquina nossa. A gente é muito forte nesse segmento. Segmento agrícola, prestadores de serviço, carretas, né? Gigantes como Librelato, Facchini, Truquivan e outras, né? É duro falar nome porque você não vai lembrar de todas, né? Vai deixar alguém de fora. Mas a gente é muito forte nesse segmento de implementos rodoviários, né? Prestador de serviço que você ia falar. Prestadores de serviços de corte e dobra e todas as empresas que processam chapa precisam cortar a chapa. E a gente vende o corte a laser, a dobra, a solda laser. Então, quem processa chapa usa a máquina nossa. Esse mundo é muito versátil, assim. Eu cheguei nele em 2015, exatamente, janeiro de 2015, no mundo da conformação, né, industrial. E é apaixonante, porque você olha nessa sala aqui,
muita coisa que tem corte laser. Eu acho que, assim, são as madeiras que não. O restante... Mas o restante tem, né? Mesa, cadeira, decoração, luminária, tudo tem laser. E você olha aqui nessa sala, tá repleto, por exemplo, Porque o de grande corte laser. público, quando você fala corte a laser, eles entendem somente aquele nicho, né? Sim, sim. Na verdade, como ele comentou, agrícola, enfim, tem vários segmentos. Tem amarela. O que trabalha o aço, corta o aço com laser hoje. Porque é uma tecnologia que ela dá um acabamento que é incomparável se plasma ou oxicorte, que é o que a gente tinha antes. A tecnologia de fibra ela ficou mais barata do que a de CO2, então todo mundo tem. Fácil ter um laser hoje. Eu tenho laser lá a partir de $50 mil. Então, antigamente, a gente falava num laser em $600 mil. Para começar. Então, para você ter uma noção do que o mercado é hoje, né? É aberto, todo mundo pode ter um laser, né? O pessoal de joalheria, né? De joias, né? Semijoias. Joias, semijoias. A solda laser para prótese dentária. Prótese dentária. A gente tem vários clientes no Brasil nesse segmento, né? Robôs com solda laser hoje para rodas automobilísticas, para roda de caminhões, de agrícolas. Você quer ver um lugar também? Construção civil. Como usa, né? Construção civil laser. Também. Usa muito. Ponte, viaduto, tudo isso. Hoje, você pega um prédio industrial, uma ponte rolante, usou corte, dobra e solda. Você pega um carro, usou corte e a solda. A dobra também, com formação, prensas ali, né? Tudo que tem metal hoje cortou e dobrou e soldou, cara. Então, esse mercado é extremamente amplo, né? Cabe em qualquer lugar. Qualquer lugar. E pronta entrega? Como é que funciona a pronta entrega hoje da Hans Laser? O nosso é o maior estoque, sem dúvida nenhuma, o maior estoque de peças de reposição e consumíveis do Brasil. Né? Então, a gente tem a pronta entrega, o consumível e as peças de reposição, que é essencial. E os equipamentos também. Né? Nós temos hoje... A gente acabou de receber containers lá de robôs colaborativos. Quer dizer, não é só a máquina, você tem os equipamentos, você tem Eu tenho robôs colaborativos, tenho máquinas de corte a laser, tenho dobradeiras no estoque, tenho solda laser, tenho gravadoras a laser. Nós temos as máquinas à pronta entrega no Brasil hoje, em grande quantidade. Nós temos hoje... sem dúvida nenhuma, $20 milhões no estoque, tá? Entre China e Brasil, porque leva um tempo para chegar. A gente manda produzir a máquina na Hans Laser. Essa máquina é produzida com 40, 60, 90 dias, dependendo do modelo, 150 dias. Então, a gente encomenda antes, produz, traz interna no estoque, deixa temporário algumas máquinas, outras a gente já traz direto para o cliente e vai fazendo esse giro, né? Então, manter o estoque rodando é uma coisa importante para nós, né? Sim. É estratégico. Então, nós temos um estoque forte, estruturado, preparado para atender o mercado. Porque o cara, às vezes, precisa de uma máquina. Quando é que o cara compra a máquina? Que ele compra rápido. Chegou uma produtividade aqui, não estou dando conta. Como é que eu faço? Tá, é verdade. É oportunidade. Tá com pressa, né? Então tipo um exemplo, Copa do Mundo. Chegou, precisa agora... Vamos acelerar. É o custo da oportunidade. Sim, o cara quer produzir agora. Então, nem sempre o cara tem... Então, a gente veio nesses 20 anos aprendendo isso, né? Que a gente vende mais se tiver o estoque local. E aí, ter o estoque local tem que ser muito assertivo, porque nós temos hoje 30 máquinas diferentes, só de corte a laser. Qual que é que o cara vai comprar? Com que potência? Então, a gente tem uma diversidade grande de equipamentos com várias potências, porque eu tenho que saber aquilo que cabe para você. Não é simplesmente, compra essa porque eu tenho essa hoje, mas essa não vai te atender 100%, né? A minha preocupação muito grande, e eu falo isso sempre para a equipe, é que a gente dimensionar corretamente a venda é garantir a satisfação do cliente. Você quer que o cliente compre mais? Dimensione adequadamente a máquina que você vai vender para ele. Sim. Porque hoje é fácil falar, não, compra uma 6.000 que te atende. Eu não sei, eu não vi a sua produtividade. Isso, desculpa te interromper, mas esse olhar que a Hans tem para a operação vem muito da linha do Reinaldo, né? O time hoje faz isso. Mas é assim, o Reinaldo, se você ligar lá na Hans agora e falar, eu quero uma máquina X, eles vão falar, calma aí, nós vamos te entender. Nós não vamos te mandar uma oferta. Nós não vamos te mandar uma oferta. O que você faz? Qual é pra que você quer essa máquina? Tem que a necessidade do cliente. Porque às vezes a máquina pode ser muito. O cara às vezes tá aqui... Ou pode ser pouco. Ou pode ser pouco.
Mas ele pode ser... Já aconteceu, né? De você olhar e falar assim, ó, não, o senhor tá cotando essa. Não, mas o fulano falou... Não, o fulano não fez esse estudo de viabilidade que eu vou fazer pra você. Sim. E aí você, muitas das vezes, o cara tá comprando uma máquina de 20 mil, você põe uma de 10, de 12 mil, atende. E às vezes ele tá comprando uma de 6 mil e precisa de uma de 20. Então é feito um estudo, Eu né? já declinei venda. Parece hipocrisia falar isso, né? Falar, ó, essa máquina eu não vou te vender. Tá errada a sua Não vai te estratégia. atender. Você vai ter problema. E o cara, um ano depois, me ligar e falar, amigão, puxa, preciso da sua ajuda, cara. Eu lembro o que você falou, eu teimei, eu errei. Me ajuda aqui, o que você pode fazer? Então, Quer assim, dizer, além de tudo isso, pelo que eu tô vendo, vocês dão uma consultoria pro cliente. Sim, total, é isso aí, total. Que é o mais importante. Vender laser, o laser não é uma prateleira que você vai lá e pega, quero esse aqui. Sim. O que vai te atender? Porque tem o seguinte, Depende da demanda do cliente. se eu Sim. tenho uma potência maior, você vai jogar energia elétrica fora. Os consumíveis são mais caros, o laser é mais caro, a manutenção, se precisar trocar uma fibra, alguma coisa, tudo é mais caro. Sim. Então, por que você vai comprar um gigante se você pode comprar um médio? Ok. Entendeu? E escalando isso, né? Ou o inverso, você vai comprar uma pequena que não vai te atender. Por quê? Você tem volume. Tá cortando fora lá 100 mil reais. Quer fazer caber uma prestação de 50 para economizar 50 mil. Você vai continuar cortando fora, amigão. Porque aquela máquina não vai atender sua demanda. Então, para atender essa demanda, se você quiser projetar um crescimento, a gente faz toda essa análise com o cliente. Análise de antes. payback de investimento. Entendeu? É a única empresa no Brasil que faz isso. A gente Análise de payback. entrega o estudo pronto para ele. E eu comparo a nossa máquina com o mercado. Porque vai mostrar para o cliente o diferencial de cada uma. Não são todos iguais. O mercado hoje está muito aberto. Então, como eu falei, na China você compra produto A, B, C, D e E. Tem de tudo, né? Um dia desse, o cliente me ligou e falou, não, mas o fulano falou que faz essa peça naquela máquina. Eu falei, olha, está equivocado, ele não faz. Não, ele garantiu que faz. A sua máquina não faz, então estou excluindo a sua. Eu peguei eu conheço a China, né, os fabricantes, a maior parte deles. Peguei aquela demanda, fui lá no fabricante do fulano e fiz uma estratégia e falei, olha, preciso cortar essa peça, qual máquina você me indica? Essa máquina atende. Eu falei, tem certeza? Porque os concorrentes estão falando que não atendem. Aí, deixa eu dar uma olhada com a engenharia. E aí o departamento comercial subiu para a engenharia e voltou com a negativa. Realmente não faz. Eu juntei esse print e mandei para o cliente. Falei, ó, não precisa comprar minha máquina. Você pode comprar dele, mas está equivocado, está aqui, ó. Não faz. O que eu te falei procede. Sim. Não faz. É ângulo, né? Você vai comprar uma máquina de tubo. O eixo faz 45 graus. O cara quer cortar 67. De bater o olho, tecnicamente, você já vê que não vai fazer. Mas o mercado é mais fácil falar que faz, né? O cara não conhece. Aí ele não muitas faz das uma vezes- análise. E muitas das vezes o vendedor não tem esse compromisso. Por exemplo, o Reinaldo ele vai falar pra você uma coisa, mas daqui 20 anos pra frente, se Deus der vida e saúde pra ele, se for lá, ele vai estar lá. Agora, o vendedor hoje ele vende um negócio, amanhã ele vende outro. Ele não tem esse Tem compromisso, né? Sim. E é infelizmente que a gente ouviu, nós não vamos entrar nesse caso aqui, mas nós ouvimos de um vendedor que falou, olha, eu sabia que isso não te atenderia, mas você sabe, eu sou vendedor, precisava te vender. E eu comprei errado. Entendeu? Então, assim, E é uma frustração tão grande porque quando imagina você erra. ver- Porque pô. eu me dediquei mal ao projeto. Então a frustração é comigo. Sim. Eu falei para a empresa dele, falei, olha, vocês são responsáveis, tudo bem, podem até não ser, mas eu sou responsável porque eu comprei mal, eu não analisei. Eu tinha que ter dito para o cara, olha, isso não me atende. E eu não fiz. Então, o mercado é cruel, né? o O mercado cara quer tirar o pedido a qualquer custo. Não tenha dúvida. Ele quer bater a meta dele, não importa. E essa empresa que me fez isso, que me vendeu enganado, se diz que é líder hoje no Brasil, de um segmento de software famoso. É uma das mais conhecidas do mercado. E o cara falou para mim isso abertamente. Falou, olha, sinto muito, eu sabia desde o começo, mas eu tinha meta, eu precisava vender. Eu sabia que não ia te atender. e isso são os vendedores no Brasil, né? Infelizmente, né? Essa Porque é uma você cultura, né? É uma cultura. Assim, a gente quer estar sempre levando uma. A gente não, né? Porque nós não temos essa cultura dentro da nossa empresa. Mas as pessoas querem sempre levar uma vantagem, fazendo com que alguém perca, né? Então, para eu ter meu sucesso, você precisa perder. E na Hans nós entendemos que nós dois podemos ter sucesso juntos. É Mas isso aí. também o vendedor na ponta, ele acaba vendendo, porque é falta de caráter, mas Sim. também existe aquele líder, gestor, que fica cobrando ele o É
tempo todo para ele bater a meta. Então ele se sente acuado e vai empurrar. Pressionado e marcha. É isso aí também. Então isso existe também acontece. isso. Eu tive uma experiência fora das máquinas e dos equipamentos, né? A gente tem uma empresa de brindes personalizados, né? Desde 2016, é um sucesso, vende para o Brasil inteiro, mas a gente só atende marketplace, então a gente não tem porta aberta, nada. Ela produz em alta escala e de forma rápida, né? Vende à noite e entrega personalizado de dia. É uma empresa que entrega brindes personalizados. E comprar produtos para essa empresa me deu uma experiência na China maravilhosa. E aí eu descobri que essa fama do Brasil de querer tirar vantagem em tudo já está lá. E, né, eu fui para uma cidade na China que é especialista em diversos produtos. Você quer comprar alguma coisa na China que você não sabe para onde ir, vai para Yiwu. Yiwu lá é 116 mil shoppings, todos eles Yiwu abertos. É o quê? Uma cidade? É uma cidade na China onde eles têm os shoppings como se fosse um paraguaizinho, um monte de gaiolinha assim. E lá cada showroom de uma fábrica está ali. Todas as fábricas têm showroom em Yiwu. E aí você vai lá, quero comprar uma furadeira, uma marca minha, OEM, alguma coisa assim. Tudo tem lá. Quero comprar bolsa escolar, vou lá. Quero comprar chaveiro, vou lá. Caneta, vou lá. Então Yiwu é o multimarcas da China, né? Tudo tem lá. E a hora que você falava que era brasileiro, os caras faziam assim, ó. Esse cara vai querer tirar vantagem de algum jeito. E, então, essa fama já está lá, né? Eu fiquei muito contente em Yiwu, tive diversas experiências e eu buscava algumas coisas com mais qualidade, né? Daí os chineses falavam, não compra isso. Olha a honestidade do chinês. Por que não compra? Porque no seu mercado isso não vai vender, vai ficar encalhado, eu quero que você volte ano que vem. Compra esse mais barato. Olha a visão do chinês. Mas você havia comentado comigo essa questão de credibilidade até dos empresários brasileiros, que existem os empresários que ele compra um produto, daqui a 3 anos já muda o CNPJ, só não muda o nome dele, né? Às vezes até muda, mas enfim, vai mudando e vai entregando qualquer produto de qualquer jeito, sem pós-venda e assim por diante. Mesmo, né? Então essa fama corre o mundo, inclusive na China, né? Sim, eu ouvi isso lá. Então é uma coisa que culturalmente o Brasil tem que resolver. Né? Esse problema da cultura do brasileiro, de querer tirar vantagem em tudo, isso nós precisamos mudar. Sim. Como é que a gente quer ver um país melhor fazendo isso todo dia? Né? Ou seja, para você mudar, fazer diferente, tem que mudar a atitude. Né? Então, talvez seja o ponto focal aí do Brasil que mais vai precisar sofrer. Né? A cultura. O meu político é ruim porque a culpa é do político. Não, a culpa é nós que elegemos o político. Claro. Né? Cada um tem sua parcela de culpa. Isso. Aí o cara me deu um golpe no telefone. Pô, todo mundo dá golpe aqui no Brasil. Lá na China não é assim, porque os caras prendem. Né? Aqui ninguém prende. Então, é tudo isso, né? Uma somatória. Né? Eu fui almoçar esses dias com a minha família, no domingo. E era um restaurante por quilo. Eu gosto muito de comer por quilo, né? Eu prefiro comer por quilo, porque eu como um pouquinho, eu pego o que eu quero. Às vezes eu tô com o Reinaldo e falo, vamos achar um lugar pra gente comer um por quilo, né? E eu fui no final de semana com a minha família almoçar. Tava minha mãe, minha esposa, minhas filhas. E a pessoa, na hora de anotar, ela anotou um almoço menos. Ela anotou um almoço. E eu só vi na hora de pagar. Porque a hora que eu vi a quantidade de pessoas que tinham na mesa versus a quantidade de almoço... faltou um prato. E a minha esposa falou assim, é o meu que a pessoa não marcou. Eu lembro que deu 35,40, minha esposa falou. E eu falei, não, então vou lá avisar o cara. E eu, normalmente, né? Isso é normal. Assim, eu ensino minhas filhas a fazerem isso. Sim. Eu confiro normalmente o contas a pagar, porque eu não quero pagar mais, mas também não quero pagar menos, né? Ser justo. Eu quero ser justo. Aí cheguei lá, chegou minha vez, falei pro cara, tem uma situação aqui e tal, e tem uma marcação aqui. Ele falou assim, não, a menina marcou certo. Eu falei, eu entendo, senhor, deve vir todo mundo aqui reclamar, né? É que eu vim falar que o senhor não cobrou. E ele não entendeu no primeiro momento, o empresário, porque ele tá tão acostumado, acho que as pessoas chegarem lá e falam, o peso tá errado depois que comeu, né, meu? Falei, não, o senhor não tá entendendo, nós estamos em 6 pessoas na mesa, tem 5 almoços marcados. E agora o senhor vai ter que acreditar em mim. A minha esposa disse que viu 35,40. Então eu gostaria de pagar mais 35,40. Se for mais ou menos, eu acredito que não seja, porque a gente come mais ou menos esse valor, né? E ele ficou olhando pra minha cara assim, ele falou, o senhor quer pagar um a mais então? Eu falei, Aí ele, muito obrigado pela honestidade. Eu falei, não tô sendo honesto.
Eu tô fazendo o que todo mundo deveria fazer. Isso é minha obrigação, pô. Eu não posso ser bem visto Ele por essa até ação. ficou surpreso. Porque a hora que eu fui falar que tava marcado errado, ele já falou: não, as meninas marcam certo. Que ele já tá tão. Né? A gente tá tão acostumado com as pessoas querendo levar vantagem. Veio com a resposta. Eu falei: o senhor põe 35 e 40 a mais. Falei: agora o senhor vai ter que confiar em mim também, porque eu só tenho isso pra te dizer, né? Aí ele anotou: o senhor não quer uma balinha? Eu falei: não quero nada, e nós fomos embora. Isso não deveria ser um susto, né? Isso deveria ser normal, pô. Ele ficou chocado, né? Né? A pessoa, obrigado pela honestidade e tal. Eu digo que, assim, precisa mudar de cima. Nós precisamos mudar de cima para baixo, né? Não dá para mudar de baixo para cima. É cultural, porque se o seu time vê você dando um chapéu, ele vai dar o chapéu. Se o seu filho vê você enganando alguém, ele vai querer enganar também. Sim. Né? É cultural, é estrutural também, né? Não é só cultural. Ele tem uma estrutura isso. Então eu falo para minhas meninas assim, ó, se você receber um troco errado, você devolve, meu. Sim. Se a pessoa não cobrou, você diz que tá faltando. E se tiver a mais na sua comanda, você pede para tirar. E aí se precisa chamar a polícia, já chama, mas manda tirar. Mas você não deixa de pagar o que você deve. A gente tem essa cultura. Aparece mais barato. Eu fico às vezes até imaginando o empresário na hora que ele tá comprando a máquina. Um exemplo que você orça 1.000, um exemplo qualquer, né? 1.000. Aí chega alguém e fala, eu tenho a mesma máquina por 500. E isso deixa o empresário animado. Quando é comigo, eu tenho suspeita. Eu falo, alguém tá orçando errado. Não tenha dúvida. Não é? Ou não? Tem alguém orçando errado. Mas a maior parte do brasileiro, ele quer tirar vantagem. Ele quer essa vantagem. Aí ele A cai. lei do gesso, né? Ele cai no golpe, entendeu? Porque ele fala, não, eu vou pagar mais barato, é a mesma coisa e tal, e acaba caindo. Nós estamos em 2026 e tem gente ainda caindo naquele golpe de investidores. Agora apareceu uma cidade aí pequena do interior de São Paulo. Eu esqueci o nome agora. Uma cidade pequena do interior de São Paulo. O cara conseguiu, numa cidade extremamente pequena, dar um golpe de quase $500 milhão, velho. Mas cai, né? O povo é ingênuo. Porque aí o cara tá pagando 4% de juros ao mês, aí todo mundo põe dinheiro. Tem um no cara. defeito no brasileiro, né? O brasileiro confia, né? Ele nasce com aquilo que ele precisa confiar no próximo. Isso aí. E a gente confia. Eu acho que eu sou um exemplo disso, né? Eu confio e o cara pisa na bola, eu fico ali duvidando. Não, mas vamos dar mais uma chance. Né? Poxa, você que tá fazendo isso de caso pensado. Mas acontece, né? E assim, eu acho que o brasileiro aprendeu a explorar essa questão da confiança, né? Você vai aí fora no mundo, eles desconfiam muito. E aí para você ganhar confiança é uma coisa conquistada, né? E no Brasil não, o brasileiro ele confia. Você pode perceber, foi feita uma pesquisa, às vezes são pouquíssimas pessoas que têm o mesmo telefone há 10 a 15 anos. É verdade. Pode perceber. Mas é verdade. Os golpistas, ou quem não é sério, ele fica mudando o número de telefone de tempos em tempos, né? Porque ele não fica com o mesmo número durante 15 ou 20 anos. Que loucura, né? Caramba. Então, você percebe aí, por esse motivo, o cara não fica, não é Eu porque... nunca tinha pensado nisso. Não é porque ele não quer. É porque... Ele não pode, né? Porque vão ligar pro problema de trás, vai pega aparecer. uma máquina que você falou, que daqui a 3 anos ele muda de segmento, porque ele sabe o chabu que vai ter, porque ele vai vender errado, porque ele sabe que as máquinas vão dar defeito, Sim. e ele não tem um pós-venda legal, ele vai mudar o telefone. E para achar esse cara agora? Isso aí. Não acha. É isso aí. Não acha. Pura verdade. Você manda um zap, você liga, Outra não pessoa acha. responde. Não acha. Não tem mais, não existe, né? Então você vê por aí, né? Eu acho que a pessoa séria, se ela tem o mesmo número de telefone há 20 anos, você pode ter certeza que esse cara é sério. É isso mesmo. Pode O ter meu é o certeza. primeiro número, não sei quantos anos foi, mas eu tive o primeiro telefone a primeira vez lá, ficou, nunca mais mudou. Então, Quem não deve... Não teme, né? Agora a pessoa que fica mudando de telefone o tempo todo, tome cuidado. Mas voltando a falar da indústria nacional, né? É muito prazeroso você atender uma indústria tecnicamente, Sim, fazer um trabalho sério de payback e o cara ver que isso é real sim. e voltar a te comprar mais e falar, olha, realmente eu tô ganhando dinheiro com sua máquina. Sim. Eu teve um case em São José do Rio Preto, uma empresa muito conhecida no mercado, e eles compraram a maior máquina da feira, né, em 2022, e nós instalamos ela na empresa deles com o propósito de se pagar em 1 ano e 8 meses, e ela se pagou em 7 meses. Cara, E em 7 meses a gente teve uma outra feira, ele, olha, vai vir máquina para essa feira, pode mandar para mim que eu já quero antecipar e tal, e antecipou a compra, falou, já está pago. A gente vai tirar um pouco de dinheiro do investimento e tal, vai comprar mais uma. Então, isso é prazeroso, você vê que você fez um
um projeto, adequou à necessidade do cliente, à expectativa dele, conseguiu essa eficiência até antes do que ele tinha de expectativa e ele fez uma recompra, né? Então isso valida todo o nosso trabalho de base, de que a gente tem que vender uma máquina com inteligência para que o cliente use na melhor forma, na plenitude, né? E consiga atingir o objetivo que ninguém compra a máquina para dizer eu comprei a máquina. Sim. O cara compra a máquina porque ele quer ter lucro. Então eu vou investir tanto e vou tirar tanto de resultado. Então se o cara comprar uma máquina errada também e não conseguir ter o resultado de volta, né? A gente teve um outro cliente que até você conhece, né, o Rafael. Ele sempre queria comprar máquina nossa, falava, cara, eu vou comprar do concorrente que é mais barata e tal. Um dia eu visitando ele falou assim para mim, eu tenho a máquina parcelada em 36 meses, só que eu não consigo pagar essa parcela. A máquina é barata, a parcelinha é baratinha, mas eu não consigo pagar a parcela porque a máquina produz quase o valor da parcela, não me sobra nada. E a gente fez um projeto para ele mudar para uma potência maior, porque ele tinha que ter volume, o mercado dele era espremido, ele estava na prestação de serviço e tal. E esse cliente comprou a máquina mais forte e se desfez da mais barata, com uma parcela maior e pagou, ainda teve resultado, quer dizer, sobrou dinheiro, cresceu a empresa. E é isso. Você fez ali uma consultoria que ele aumentou... Adequar o projeto ao volume certo, isso é o resultado que vai atender a expectativa. Você não erra, né? Se você fizer isso, você não erra na venda. Bom, a gente já está encerrando daqui a pouquinho, mas antes eu queria, Renato, que você falasse quantas máquinas hoje a Hans Laser tem no Brasil inteiro, é espalhado, um número assim, mais ou menos. Eu vou falar em América Latina, né? Que nós trabalhamos muito tempo para a Hans Laser para toda a América Latina e hoje a gente está só no Brasil. Nós temos 500 máquinas aproximadamente nesse mercado da Venezuela para baixo. É um número grande. Em todos os países, na Argentina, no Paraguai, no Chile, Peru, Venezuela, Colômbia. É muito grande esse mercado. E o Brasil, assim, a gente está no Brasil, né? Há 20 anos fazendo a mesma coisa, né? Então, a gente tem muita cliente aqui, muito. Eu não tenho nenhum cliente inimigo, todos os clientes me adoram. Eu converso com todos eles, tenho abertura em todos eles e... porque eu acho que você também tem um pós-venda muito interessante, né? Tem uma assistência técnica presente, né? Quer dizer, um conjunto. Eu tenho um problema sério, né? Eu não consigo falar uma coisa para você, amanhã você vir me cobrar, eu não consigo olhar no teu olho, amigo. Eu tenho que olhar no teu olho, entendeu não? Essa é a minha realidade. Eu aprendi isso. Meu pai, quando era jovem, falava assim... O fio do bigode vale mais do que... Então, contrato assinado. Então eu aprendi isso. Uma palavra solta vale mais do que uma assinatura. Então, tudo que a gente fala tem que valer, né? Isso é questão de princípio. E o meu cliente sabe disso. Eu vou no cliente, eu falo olhando no olho dele. Eu entendo o problema dele. Eu digo, vou resolver seu problema aqui. Talvez aqui nem tanto. Isso... Eu sou transparente e isso faz toda a diferença. Entendeu? Quem quiser comprar Hans, pode ligar lá, o Reinaldo vai visitar. É muito legal. Esse cara ligar e falar assim, eu queria uma visita aqui, ele vai com o vendedor, vai com o gerente de vendas. Uma máquina lá na Valoraço, lá nós chamamos o gerente para ir lá. Chegou o Reinaldo. Sentou na frente do dono. Isso também, para quem está comprando, gera uma segurança credibilidade, também. Né? Credibilidade, porque assim, você não está comprando de um vendedor que vai sumir. Você está comprando do representante oficial da marca no Brasil. Claro. Que tem endereço fixo, que está na cidade há 20 anos fazendo a mesma coisa. Sim. Isso é muito legal, né? Eu acho que isso, se o cliente ligar lá, qualquer um que está nos assistindo aqui ligar e falar, eu quero uma Hans, tô aqui no Amapá. O Reinaldo tem o maior prazer de pegar o avião, ir lá, sentar com esse cliente e negociar. Isso é uma coisa, eu acho que esse é um grande diferencial da Hans. Essa ainda é a parte mais prazerosa de ter a empresa, aí no cliente. É entender a necessidade. Ele gosta. É ver o lugar que o cara pensa em pôr a máquina e fala, olha, põe ela desse lado aqui, vai ficar melhor. Entendeu? Legal, usar um pouco da minha experiência de 500 modelos para que o cliente possa ter o melhor resultado. E ele não vem adquirir a máquina errada que talvez aquilo não era a necessidade dele no momento, né? Eu acho que a nossa equipe está bem treinada para isso, mas assim,
É óbvio que eu... Teu olhar clínico é diferente. eu consigo ver além, né? E eu falo isso antes, olha, vai aqui, você vai acertar nisso, põe esse dispositivo. Por exemplo, tem um cliente lá do Sul, né, do Rio Grande do Sul, que é gigante, tem uma das máquinas grandes nossas, que não é o da agricultura, é um outro, a maior máquina de chapa do Brasil, né, tá nele. E esse cliente, ele joga fora sucata. Todo ano ele joga fora 50 caminhões de sucata, né? E são peças grandes. Sobrou uma chapa lá de 1,20 m por 80 m, não dá para usar numa peça, ele não corta mais. Ele põe na sucata, porque ele precisa programar uma chapa de 12 metros. Sim. E aí eu vendo isso, trouxe um equipamento esse ano para a feira, né? Que tem um sistema de visão. A máquina lê o que tem em cima da mesa. Então eu ponho 10 pedaços de sucata lá, passo o cabeçote em cima, ela faz a leitura, ela já programa exatamente onde está aquela sucata, as peças que cabem lá. E ela não precisa mais programar, ela tem visão e ela é inteligente com IA. Então essa máquina programa sozinha em cima da sucata, independente se ela está esquadrejada ou não na mesa, ela fez a leitura, posicionou aquilo, faz a programação e corta. E ele conseguiria tirar, o maior problema dele era não programar chapas menores de 12 metros, porque o tempo de programação demorava. Então essa máquina resolveu um problema, saiu da feira, já está indo direto para ele. Por quê? Porque ele precisa cortar sucata, o dinheiro que ele ia jogar fora do aço paga a máquina em menos de 10 meses. Olha que legal. Então, esse é um investimento certo e isso é visão. O meu vendedor não enxergou isso para falar para ele, mas eu lá na feira eu lembrei e falei, vem aqui amigo, olha essa máquina aqui. Lembra aquele monte de sucata que você falou que joga fora? Então está aqui resolvido o seu problema. E isso é uma solução para o cliente. Eu fico orgulhoso, não é nem da venda. É óbvio, eu não posso ser hipócrita, minha empresa tem que ter lucro, a gente está lá para vender. Claro. Mas quando eu consigo acertar uma bola na caçapa, e ver que o cliente brilhou os olhos, fala, caramba, resolvi seu problema, né? Toca aqui, negócio fechado. Isso não tem preço, cara. Essa é a essência. Eu sou um apaixonado por vendas, né? Meu primeiro trabalho de vendas foi 8 anos de idade vendendo sorvete na rua. Foi como eu aprendi. Então eu vendia picolé no asfalto, né? Muito legal. Saía no sol quente vendendo sorvete e aprendi a vender, né? Quem me ensinou foi um português lá em São Roque. Eu era pequeno e ele tinha uma fábrica de sorvetes, era vizinho, né? Sim. A bola caía lá, ele xingava. Um dia nós quebramos o parreiro, ele falou, você vai vender um sorvete para pagar as parreiras. Eu falei, então tá bom. Aí me deu um isopor e aí, moleque, né? Eu comecei por brincadeira. Legal. E comecei vendendo sorvete na rua. É isso aí, gente. Bom, história dos empresários, Hans Laser, né? Isso. E estamos chegando ao final. Queria primeiro parabenizar o trabalho que você fez, né? Empresa com 30 anos, Hans Laser, aqui no Brasil com 20, né? Isso o seu mesmo. olhar futurista, né? Eu acho que a empresa Hans Laser, ela está muito ali junto com o gestor, que é você, então você traz muita credibilidade Sim, e automaticamente dá também essa consultoria para o cliente, para entender a necessidade do cliente, a dor do cliente e colocar ali aquela máquina que o cliente vá melhor atender, para que ele possa também pagar a parcela dele de acordo com a produção daquela máquina. Isso é muito mais do que venda, é dessa consultoria. Então, primeiro eu quero agradecer você e dê as suas considerações finais, Reinaldo. A gratidão é minha, né? A PR2 Group nasceu em 2005 com o intuito de trazer máquinas a laser para o Brasil, fazer o nome da Hans Laser, né? Como eu disse, o Mr. Gal, quando a gente sentou na mesa, ele disse, não tem interesse nenhum nesse mercado, que vocês desenvolverem é de vocês. E a gente está lá há 20 anos, foram várias tentativas de concorrentes tentarem passar por cima da gente lá na Hans Laser, e eles mantêm firme, sabem do nosso trabalho, da nossa dedicação, da nossa resposta. O Brasil é maravilhoso, eu sou muito grato a todos os clientes que sempre estiveram com a gente, parceiros, e compram nossas máquinas porque nos permitiram crescer. A história da PR2 agora para esse ano promete uma mudança muito maior. A gente está indo para um prédio novo no Parque Tecnológico em Sorocaba, um prédio gigante só para showroom e para demonstração de máquinas. Então, robôs colaborativos, AGVs, AMRs, empilhadeiras automáticas, autônomas, máquinas de corte a laser, solda laser, dobra de chapa, tudo. Nós temos tudo lá na área industrial, né? Legal. De ponte rolante até uma paleteira autônoma. Então, abriu muito leque. Eu
francamente, não esperava chegar nesse ponto dessa forma, né? Eu imaginava os meus 20 anos com excelência com a Hans Laser, mas não da forma como a gente cresceu. Eu acho que isso é graças ao cliente, né, que nos recebe, confia, e a nossa equipe que trabalha bem para tentar manter toda essa estrutura. Não é fácil, é um dia a dia puxado, né? Agora o Calegari está com a gente ali participando no dia a dia nessa gestão, reformulação. Então, o que o cliente pode esperar da gente nos próximos meses, né? É uma revolução total. Legal. A gente está se remodelando, se reestruturando. O nosso estoque de peças, para você ter uma ideia, não vai ter pessoas dentro trabalhando, é tudo automatizado, robotizado. Não vai ter... O cara vai pegar uma peça, ele vai clicar o QR Code aqui, o robô vai trazer a peça para ele, vai entregar na mão dele, ele vai sair, vai fazer. Inovação. Calegari, considerações finais sua. Bom, quero agradecer a oportunidade de a gente vir aqui falar um pouco sobre a Hans e sobre a vida, né, e as histórias dos empresários. Agradecer vocês por essa oportunidade e dizer que a Hans está de porta aberta lá para atender os clientes que têm demanda em todos esses segmentos aí que o Reinaldo falou. A PR2 está de coração aberto, esperando você lá também. Vai lá tomar um café com a gente, conhecer a estrutura, né, saber um pouco mais sobre isso. Então, agradecimento total por essa boa oportunidade. Bom, então você que quer conhecer mais a Hans Laser, tá aí o site, pode acessar, e lá o Reinaldo vai atender, juntamente com o meu amigo Calegari também. Então, chegamos ao fim do nosso podcast História dos Empresários e até uma próxima.